Oi, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar com o modernismo, a última escola literária brasileira que vai de 1922 a 1964. É a minha preferida e é o mundo que levou Marcela, que vos fala, ao mundo das letras. Então espero que você também goste desse assunto tanto quanto eu. Vamos lá? Como sempre, importa para mim que você conheça o contexto histórico de geração dessa nova escola. Eu disse para você no vídeo de pré-modernismo que as duas primeiras décadas do século XX representavam uma espécie de ambiguidade, porque se de um lado a gente tinha a perspectiva de um Brasil moderno, criado pela República e pela abolição da escravatura, de outro, a gente tinha um Brasil que não sabia se comportar com essas novidades. Um Brasil de instabilidade, de várias revoltas, como da vacina, da chibata, a Guerra de Canudos. E esse contexto também vai culminar na Semana de Arte Moderna e no modernismo, por fim. Além de todo aquele, a gente ainda vive em 1914, a Primeira Guerra Mundial, trazendo a noção de destruição, de fragilidade, de vulnerabilidade a que o mundo estava submetido. Em 1917, a gente tem a Revolução Russa trazendo os ideais da esquerda, cunhados por Marx no século anterior, como uma possibilidade viável para vários intelectuais. Tudo isso chega no Brasil, por exemplo, com as grandes greves, com o anarco-sindicalismo trazido pelos italianos, e tudo isso vai fortificando esse pensamento. Por outro lado, a gente tem uma política do café com leite, em que o poder era alternado entre Minas e São Paulo, os estados mais ricos daquele momento, deixando o ciclo econômico bastante concentrado e os estados que já passavam por problemas permaneciam nesses problemas e inclusive os acirravam. Em paralelo a esse conservadorismo, por assim dizer, a gente vai ter vanguardas europeias. O que seriam vanguardas? São espécies de comissões de frente, novos jeitos de se enxergar aquilo que está, portanto, à frente da ordem vigente. A postura de vanguarda vai aparecer nas artes como uma maneira de enxergar o não academicismo, que aquela arte perfeita, cunhada até o século XIX, ela não cabia mais para representar esse mundo em constante transformação. O mundo da guerra, do avião, da morte, dos automóveis, em comparação a esse mundo em que muito se mata em meio a tantas novidades positivas. Então as artes quebram o paradigma do academicismo, e isso vai ser profundamente importante na construção do modernismo no Brasil, sobretudo por causa de um nome bastante influente nesse momento, que é o Oswald de Andrade, que viaja à Europa e traz as vanguardas para o Brasil. Junto dele, Anita Malfatti, que faz uma exposição vanguardista com aquilo que descobriram em suas viagens à Europa. Entre as vanguardas estão o cubismo, por exemplo, o futurismo, o dadaísmo, que são novas formas, como eu já disse, de se enxergar. E tudo isso vai repercutir na criação da Semana de Arte Moderna, o evento de abertura oficial do modernismo no Brasil, que está aqui. Semana de Arte Moderna é um evento organizado por vários intelectuais e artistas brasileiros das duas primeiras décadas do século XX, entre eles Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha, porque queriam uma reformulação, uma quebra do academicismo artístico, estético, vivenciado no Brasil como uma imitação da Europa. É o contexto da Belle Époque, e é a isso que eles se opõem. Eles querem a criação de uma arte caracteristicamente brasileira, que rompa com os padrões europeus. A semana aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo.
E ela tinha como objetivo romper com esse academicismo em vários tipos de artes. No primeiro dia, foi uma tentativa de romper com os padrões nas artes plásticas. Então, no saguão do Teatro Municipal havia uma exposição de obras como o da Anita Malfatti, da Tarsila do Amaral, de Cavalcante, mas elas não foram bem recebidas. O público não estava preparado academicamente, intelectualmente para aquilo e achou aquelas artes muito feias, achou que não deviam estar no Teatro Municipal. No segundo dia, foi voltado mais para a literatura e poemas modernistas foram lidos, como o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que dizia: meu pai foi à guerra? Foi, não foi? Foi, imitando o coachar de uns sapos para tirar sarro do modelo parnasiano, que só se preocupava com a forma e não com o conteúdo. Isso não foi também bem recebido, ao contrário, eles foram praticamente apedrejados, mas com legumes, com batatas, por exemplo. O público uivava, fazia barulhos animalizados, se colocando contra tudo aquilo. E no terceiro dia foi voltado para a música e trouxe o maestro Villa-Lobos, que é esse folder que está anunciado aí. Então Villa-Lobos era um nome que estava se tornando conceituado, mas também foi mal visto porque ele apareceu com um de terno, um pé de sapato e um de chinelo, porque estava com calo. Mas o público não viu que se tratava de um calo e achou aquela atitude vanguardista demais. E também foi vaiado. Então a Semana de Arte Moderna, naquele momento, foi um fiasco, porque a população não entendeu. Mas o que importa é o que ela representou. A quebra daquele academicismo artístico-estético abriu portas para o que seria a literatura de todo o século que ainda estava por vir. Uma literatura mais engajada com o seu país, com os problemas sociais e políticos, uma literatura que se volta a enxergar o Brasil na sua essência, sem observar o Brasil como um país colonizado e que tem que se comportar como a Europa. Ao contrário, somos colônia sim, fomos. E como vamos nos comportar? O que nos define? O que é aquilo que nos torna um país efetivo? Então, essa tentativa de construção nós devemos ao que foi feito na Semana de Arte Moderna. O que veio depois dela foi então o modernismo enquanto escola literária e as suas divisões ou tempos. O primeiro tempo, chamado de fase heróica, vai de 1922, da Semana, portanto, até 1930. O segundo tempo, que é chamado de fase social ou neorregionalista, vai de 1930 a 1945. E a terceira, a fase universalista, ou terceiro tempo, vai de 1945 a 1964. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com cada um desses tempos isoladamente. Eu aguardo você. Até lá!